Oi gente, bem-vindos ao canal e o assunto de hoje é o tamanho do vaso. É muito importante no cultivo de suculentas, especialmente no de suculentas, né? O tamanho do vaso que vamos usar. Porque a suculenta ela precisa de um certo espaço determinado para ela crescer. Eu não posso pegar uma suculenta dessas do tamanho do vaso 6, que é aquele mais comum para lembrancinha que a gente acha no supermercado ou até floriculturas, e colocar direto no vaso 21. Se eu pegar essa suculenta e plantar numa cuia 21, ela tem potencial para encher essa cuia. Essa aqui é uma Echeveria Nick. Ela tem sim o potencial para encher essa cuia, mas se eu pegar direto do potinho 6 e colocar na cuia, ela não vai crescer. Por que ela não vai crescer? Porque quando eu molhar o substrato para hidratar a planta, ela vai sugando água até, enquanto tiver água ali, ela vai sugando. Então ela vai apodrecer as raízes, porque nunca vai secar. E como sabemos, suculenta precisa de um determinado tempo com as raízes secas para poder se desenvolver bem. Ela tem que absorver toda a água, secar totalmente o substrato para depois ser regada de novo. Então, com uma grande quantidade de substrato, isso não vai acontecer. Então, o que eu devo fazer quando eu compro uma suculenta no potinho 6? Passar ele para o pote 11. Que olha só, vai ter uma borda ali para alcançar. E assim que ela alcançar o pote 11, como é o caso dessa Echeveria Morning Light aqui, ela não só alcançou, como ela ultrapassou, olha. Aí sim eu já posso colocar numa cuia 21, que é essa daqui. Mas eu ainda prefiro colocar ele primeiro na 18, que é essa daqui. O desenvolvimento é muito melhor, gente. O vaso precisa ser proporcional ao tamanho da planta. Eu não posso pegar uma planta dessa aqui ou dessa aqui que está do mesmo tamanho. Olha só, a planta está do mesmo tamanho dessa daqui. A Nick e a Hot Chocolate estão do mesmo tamanho. Só que a Hot Chocolate está num pote 7 e a Nick está num pote 6. Eu uso esses potes na produção de mudas. Eu coloco a planta aqui, ela ganhou esse tamanho, eu coloco no pote 11 para assim vender no pote 11. Eu não pego uma mudinha direto e coloco no pote 11 porque eu acho mais demorado. Mesmo eu tendo estufa, podendo controlar a rega, eu acho mais demorado. Então eu prefiro fazer com esse esquema de mudança de vaso depois que ela cresce um pouquinho. Então se eu pegar essa Hot Chocolate que está no ponto 7 e colocar aqui na cuia 18 ou na cuia 21, não vai desenvolver. Olha só, a Hot Chocolate numa cuia 21. Mas essa Hot Chocolate eu não peguei uma mudinha daquela e coloquei aqui na cuia 21. Eu coloquei primeiro no pote 11, aí quando ela ficou assim, eu coloquei na cuia 21. Então, quando eu quero fazer um vaso grande, então assim, esse vaso aqui eu vou montar ele hoje. E aqui eu vou colocar mais ou menos umas 10 Echeverias de pote 11. E mesmo assim eu não vou precisar encher ele de substrato. Eu só vou colocar substrato. Eu quase não vou usar o substrato aqui, que eu vou usar o próprio substrato dos vasos. Então eu vou ter que fazer uma camada de drenagem, deixando apenas uns 10 centímetros aqui na borda, com espaço para as suculentas, que é a altura do vaso. Então eu vou usar o substrato do próprio vaso e só vou preencher as bordas que ficarem entre um e outro. No resto do espaço eu faço uma camada de drenagem de isopor ou carvão. No caso aqui eu vou fazer isopor, porque como é um vaso, apesar de ser muito leve, que é polietileno, se eu vou encher ele de carvão, quando molhar ele vai ficar pesado. Então eu vou colocar isopor que fica mais leve. Vou montar, vou colocar a camada de drenagem e depois eu mostro como é que eu vou montar. Bom, voltei, já coloquei o isopor picado. Pode ser esse isopor, que é aquele que vem embalando eletrodomésticos, né? E pode ser esse isopor aqui também, esse que vem embalagem para frios. E pode ser também garrafinhas descartáveis, fechadas, cheias de ar, daquelas de 250 ml ou até de 500 ml. O importante é colocar uma coisa leve e drenável aqui por baixo. Mas se eu pegar o meu substrato e colocar aqui, ele vai afundar, não vai? Porque ele tem o meu substrato tem o carvão, mas tem umas partes bem pequenas ali
de Carolina soia, de substrato e tal. Então o que eu vou usar aqui por cima desse isopor é carvão puro. Esse carvão tá bem pequenininho, não precisa ser assim. Mas o que eu tenho hoje peneirado é esse, então eu vou usar esse. Pode ser um pouquinho maior. Então eu vou fazer aqui como se fosse uma camada, para o substrato não ir para o fundo do vaso. Porque eu vou colocar minhas plantas aqui por cima. E o que vai acontecer se eu deixar sem essa camada de proteção aqui? O substrato vai descer para as frestas do isopor, vai acabar baixando o substrato do meu vaso aqui. E não é isso que eu quero, né? Então eu coloquei o isopor lá e coloquei o isopor também aqui por dentro, ó, que tem uma aba muito larga aqui, que é a aba para dar sustentabilidade para a bacia. Então eu coloquei o isopor ali dentro também. Tá vendo, gente? Eu quase encho a bacia. Eu só vou deixar aqui o espaço do vaso mesmo. Aí vamos testar. As plantas que eu vou colocar estão aqui no chão, que eu já tirei as pedrinhas dos vasos. Olha. Tá vendo? É a quantidade para ficar pote 11. Porque a suculenta não precisa muito de tanto substrato assim. Colocar essa bacia cheia de substrato, se não tiver controle de rega, a planta pode morrer. Então é melhor deixar com menos substrato para não correr esse risco, né? Olha só, agora aqui o substrato não vai descer. Eu vou montar, gente, eu não tenho um tripé aqui, eu não tenho suporte. Vou colocar as plantas no lugar e depois continuo. Coloquei as plantas onde eu quero que elas fiquem. Notem que eu coloquei, olha, o vaso em cima do carvão, nem coloquei substrato ainda. E olha só como elas ficaram rente com a bacia. Esses espaços aqui eu vou completar depois com substrato. Não fiz toda a volta da bacia, porque os meus arranjos eu não gosto de fazer uma coisa muito certinho, muito arrumadinho. A maioria das pessoas, quando vai fazer um arranjo, pega a planta, começa pelo meio, né? Põe a planta aqui no meio e depois vai distribuindo. Eu não, eu já gosto de visualizar antes como eu quero que o arranjo fique. Então aqui ainda vai um vasinho aqui e deitado, plantado perto desse vasinho, como efeito de vaso tombado com plantas, vão algumas jadeitas. Então eu vou colocar o substrato aqui agora e depois eu filmo de novo mostrando. Não dá para filmar fazendo, gente, porque eu não tenho tripé, mas depois eu vou mostrar como ficou. Assim já dá para ter uma ideia de como foi que eu montei esse vaso. Já coloquei o vasinho de barro no lugar. Eu coloquei um montinho de substrato ali no meio, onde tinha ficado baixo. Coloquei o vasinho no lugar e coloquei as jadeitas aqui. Essas jadeitas aqui estavam no pote 7. E só que elas ainda não estavam em hora de replantar, de transplantar, porque olha, ela não segurou o torrão todo. Uma hora certa pra gente replantar uma suculenta é quando ela fica assim. Você tira ela do vaso e ela fica com o formato do vaso, porque as raízes já abraçaram todo o substrato e já pode colocar mais substrato nessa planta para ela crescer mais. Daí tá a hora de colocar numa cuia 18 para poder aumentar o tamanho da sua planta, se esse for o seu interesse, se é isso que você quer, aumentar o tamanho da planta, porque uma echeveria pode ficar assim no pote 11 sempre, não precisa você aumentar o tamanho do vaso. Ela fica bonita no pote 11, sem a necessidade de aumentar. A gente aumenta quando a gente quer aumentar o tamanho da planta. A suculenta não precisa de tanto substrato assim para sobreviver. Aliás, quando a gente põe muito substrato, ela fica feia, né? Ela cresce demais, fica deformada. Então aqui, as jateitas eu coloquei aqui, usei o próprio substrato que elas estavam. Nesse vaso eu fiz um furo e coloquei uma jadeíta já saindo do vaso, com o próprio substrato dela. Então aqui eu vou colocar mais substrato e as raízes delas vão poder sair para cá. Esses pendõezinhos aqui vão se transformar em novas rosetas e precisa ser retirado para fincar aqui, para formar um tapetezinho de jadeíta. As jadeitas são plantas que não ficam altas, elas ficam sempre assim rasteiras.
E esse vaso é um vaso que não vai dar muita manutenção. A única manutenção que vai ter aqui é tirar folha seca, fazer adubação. É um vaso para não ficar mexendo muito. E tirar as mudas da jadeíta, que vai dar muita muda aqui. Pode tirar e espalhar no próprio vaso, ou pode tirar e fazer novas mudinhas. Agora, já tudo no lugar, é que eu vou colocar o substrato para preencher os lugares onde não tem substrato. Depois vou fazer uma cobertura com pedrinha. Posso fazer com pedrinha, posso fazer com musgo, posso fazer de várias formas. Aqui eu posso fazer sem cobertura, tem gente que prefere. Pode também deixar sem cobertura. Só vai precisar ter mais cuidado na hora de molhar, porque vai sair o substrato do lugar, né? Então tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas eu gosto muito de colocar pedrinha. E musgo, gosto muito do musgo também. Vou terminar aqui, depois eu mostro finalizado o vaso. Já coloquei todo o substrato, preenchi rente, olha com a bacia. Para limpar, tirar o excesso, carvãozinho ou substrato que cai nas plantas, eu uso esse pincel aqui porque ele é estreitinho, olha, e entra entre as folhas com bastante facilidade. Tira o carvão, substrato, excesso, para quando a gente colocar pedra, depois quando for molhar, não sujar tudo a pedrinha que a gente colocou, não ficar feio, para ficar bonitinho. Esse pincelzinho aqui é um pincelzinho para maquiagem, mas daquelas lojinhas bem baratinhas. Esse aqui é um pincel iluminador, eu acho que ele é. Mas eu comprei para isso aqui porque eu queria um pincel bem levinho, que conseguisse acessar partes bem apertadinhas, e ele é ótimo para isso. Então aqui agora eu vou colocar as pedrinhas. Eu vou usar essa pedrinha aqui, que é a pedrinha que é Seixo de Rio 00. Ela é bem natural. Eu gosto dela, que não dá reflexo e não esquenta tanto então as plantas. Que as pedrinhas, dependendo do espaço que tem pedrinha no vaso, por exemplo, um vaso que fica no sol pleno, que pega aquele sol do meio-dia até 2 horas, e tem muito espaço de pedra nele, tem a possibilidade de queimar as plantas, dar um reflexo, esquentar a pedrinha e queimar a planta. Esse aqui tem menos chance de fazer isso porque ele é mais natural, não é aquela pedrinha branca que vai queimar a sua planta com reflexo. Uma boa opção também é o musgo, que o musgo, além de proteger, arranjo finalizado, um arranjo de fácil manutenção. Haja vista que essas suculentas não são de formar colônia, só a jadeíta, essas outras são mais de roseta. Elas eventualmente soltam mudas laterais, mas não são tantas. E elas não são aquelas echevérias que crescem muito, elas mantêm muito perto do solo. Pelo menos com a minha experiência com elas, todas elas se mantiveram bem pertinho do vaso, nenhuma subiu, nenhuma formou caule longo. Deixa eu identificar aqui para vocês. Tem uma Echeveria Dark Vader, uma Echeveria Pollux, uma Echeveria Greenlight, uma Echeveria Orion, uma Echeveria Paniculata, uma Echeveria Dust Rose, uma Echeveria Runione Texas Rose, uma Echeveria Nick e a Graptoveria Jadeíta. Coloquei aqui alguns vasinhos de jadeíta. E é para ficar com esse formato assim, gente, de um vaso pendente dentro de outro vaso. E a boa notícia é que esse vaso aqui vai ser sorteado para as minhas clientes da minha lojinha física. Gente, não tenho loja online, só loja física. Todo mês eu faço um sorteio para as minhas clientes, para os meus clientes. E esse aqui vai ser o sorteio, o vaso do sorteio do mês de dezembro. Esse aqui foi o maior vaso que eu já fiz até hoje para sortear. Eu gastei em média para fazer esse vaso aqui com as plantas e materiais R$210, contando tudo. Então, se você quer fazer um vaso lindão assim, se você quer dar um vaso lindão assim de presente de Natal para alguém, vem aqui na lojinha, compra as plantas e os materiais que eu monto para você sem cobrar nada. E aí, gostaram do vídeo, das dicas? Curte, compartilha e até o próximo vídeo.